Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel do canal Gabrielzada. E galera, como vocês sabem, a nossa geração, principalmente a minha, lá de 2007, a gente cresceu jogando jogos, cresceu jogando videogames, correto? A gente pegou ali o nosso auge da nossa vida, né? O auge da tecnologia ali, quando tudo estava em constante mudança. Eu acho que todo mundo aqui tinha um aparelho celular naquela época. Nem que seja, principalmente de botões, tá? Naquela época já existia sim celulares digitais. Mas eu garanto que você tinha sim um celular de botão, tá? E se você tinha um celular de botão, você conhece a empresa chamada Gameloft, correto? Para quem não conhece, a Gameloft SE, ela é uma desenvolvedora e publicadora francesa de jogos eletrônicos. A sua sede, galera, fica situada em Paris, na França. Ela foi fundada em dezembro de 1999 por Michel Guillemot. Perdão a pronúncia, que eu não sou muito bom com o inglês, francês. Vocês entenderam? Para quem aí é da geração Alpha, né, a geração que é a mais recente no mundo dos jogos, que já cresce ali com o seu PlayStation 5, seu Xbox Series S. Se você não conhece, sinto muito em te dizer, ou fico feliz em dizer que na minha época e na época do pessoal mais um pouco mais velho, a gente se divertia com jogos Java. Eu vou explicar para vocês o que é os jogos Java. Então, galera, os jogos Javas, como o nome já diz, são jogos feitos a partir da programação Java. Eles eram feitos principalmente para celulares antigos, igual eu ia dizendo, celulares de botões, celulares mais antigos, lá de meados de 2013 e 2014. Antes da era do Android e do iPhone, tá? Então assim, é um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais defasado. Eles fizeram muito sucesso em 2003 e 2012, tá? Principalmente nos celulares da Nokia, da Motorola, da Sony e da Samsung, tá? Inclusive o meu era um Samsung. Vou deixar a foto aí para vocês, era muito legal. Então, para quem não conhece os jogos da franquia Gameloft, da empresa, existiam vários jogos que eram inspirados em jogos grandes, tá, de console da época, como por exemplo GTA, era o Gangstar Hill, o Asphalt era inspirado em jogos de corridas da época, tá, de consoles, e assim, era muito legal, lembro que os gráficos eram excepcionais. E também, galera, tem a franquia Modern Combat, que eram inspiradas nos Call of Duty da vida, tá? Nos Call of Duty Mobile, no uso de PC e de consoles. Naquela época fez um estouro danado, se eu não me engano. Foi uma bomba, assim, porque a gente nem acreditava que rodava nos celulares, era muito lindo. Eu me lembro, pessoal, que eu jogava muito jogos de super-heróis. Se tinha uma coisa que a Gameloft fazia com os olhos vendados, eram jogos oficiais de super-heróis. Como, por exemplo, o Iron Man 3. O The Amazing Spider-Man, tinha o 1 e o 2, se eu não me engano. Então, galera, a Gameloft focava muito em fazer com que os jovens daquela época se sentissem que tivessem um PlayStation 5 na mão, por exemplo, um PlayStation 3 da época, assim, no bolso mesmo. Ela começou muito cedo no mercado, como foi explicado, é de 99, e ela viu que os celulares tinham alto potencial lucrativo para eles. Eles foram os pioneiros, foram um dos primeiros a investirem nos celulares naquela época. Além disso, galera, eles tinham uma escala de produção gigantesca, tá? Eles tinham sede espalhadas em vários pontos do mundo, como na França, no Canadá, na Índia, no Brasil
e no Vietnã, certo? Isso eram os principais pontos que eles tinham, ou seja, era investimento pesado em cima da empresa, investimento assim nos funcionários, nos engenheiros e tudo mais. Por isso que a Gameloft é tão grande, era tão grande, né? Então, galera, mas como nada é fácil, nada dura para sempre, então a Gameloft ela perdeu muita relevância nos anos atuais. É por isso que muita gente não conhece a empresa, o que eu acho assim uma dó, porque como eu disse é uma empresa maravilhosa, muito muito incrível. Naquela época, galera, os jogos da Gameloft eram pagos, tá? Eles não eram pay to win, tá? Você pagava uma taxa ali, se eu não me engano. Inclusive tinha uma licença que você tinha que ter para jogar o jogo. Vou deixar aqui na tela para vocês se eu conseguir. E os jogos tinham uma campanha offline, ou seja, era muito valorizado. Você tinha que jogar na raça. Isso que conquistou a galera. Era uma experiência mais premium. E eles investiam bastante assim nos jogos e no tempo feito para fazê-los, no caso. Só que depois, galera, o mercado ele foi dominado por jogos grátis, por microtransações, por Battle Pass, né, os famosos passes de batalha, e acabaram ficando pay to win. Vocês concordam comigo? Acabou que a Gameloft foi cada vez perdendo sua relevância no mercado. Hoje em dia, galera, a Gameloft ainda existe, só que ela tá um pouco para trás no mercado. Um pouco não, bastante para trás, né? O pessoal acabou esquecendo de vez ela. Ela ainda, galera, faz jogos como, por exemplo, o Asphalt. Agora é o Asphalt 8, é o Asphalt Arbonne, se eu não me engano. Ela foi perdendo vagas para Tencent, para Supercell, para King, para jogos como o PUBG, o Genshin Impact, o Clash of Clans, o Candy Crush, e acabou que foi desvalorizada, infelizmente. A Gameloft, galera, eu não sinto pena dela, eu sinto orgulho, porque ela ajudou a construir o mercado mobile moderno, mas acabou sendo engolida pelo próprio mercado que ela ajudou a criar. Estranho, não? Galera, como eu havia dizendo, a Gameloft, ela não foi excluída do mundo, ela ainda existe, mas ela está com um catálogo bem menor de jogos ativos. Hoje em dia ela conta com o Asphalt 9 Legends, o Disney Dreamlight Valley para PCs e consoles e o Disney Speedstorm, que ele é um multiplayer online, temporadas competitivas e tem uns personagens bem frequentes. Gameloft, galera, para mim foi uma lenda, tá? Eu cresci jogando jogos deles, não só no meu celular, como em celulares de parentes também. Baixava, dava um jeito, às vezes nem comprava, sabe? E pra mim foi uma experiência inesquecível. Eu fico com o pé pra trás, não vou mentir. Eu acho que deveria ser uma empresa muito lembrada. Ela não é lembrada da forma que deveria ser. O Asphalt ela ainda carrega o Asphalt nas costas, ainda dá um lucro pra ela. Mas infelizmente não é tudo que deveria ser. Então é isso, galera. Apesar de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, eu acho que os jogos mobile me construíram como amante de jogos e tecnologia. Esqueci de comentar, galera. Minha cabeça, viu? Galera, a Gameloft ela foi vendida, tá? Ela não é a mesma de sempre. Por isso que eu digo que além do defasamento que ela teve durante os anos, eu acho que a gerência também contribuiu muito para isso. Em junho de 2016 ela foi vendida para Vivendi, sendo assim a Vivendi é a sua dona principal. Então assim, se você ajudou a construir o próprio mercado que a Gameloft queria, eu agradeço a você, porque ela superou todas as expectativas que o pessoal tinha nela. Ela focava em ser uma plataforma, uma empresa melhor para ambos, tanto para cliente como para si mesma. E ela pensava muito no que as pessoas gostavam. Não igual hoje em dia, né? Que os jogos acabaram virando uma máquina de caça-níquel, né? Uma máquina de arrancar o seu dinheiro. Mas enfim, agradeço vocês pelo vídeo. Espero que tenham gostado. Se possível, deixem um like. Se inscrevam aqui que vai ajudar demais, tá? Como vocês podem ver, a gente ainda é pequenininho, mas com a força de várias pessoas a gente vai crescer. Fechou, galera? Obrigado. Fui.